Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Darcílio Rodrigues aqui, professor de literatura, tá? E iremos dar continuidade aos nossos estudos, tudo bem? Na última aula, vocês lembram que eu passei uma pesquisa para vocês para estudarem sobre o classicismo, né? Passei uma pesquisa aí, vocês entregaram lá tal. E hoje nós iremos fazer essa abordagem mais profunda, porque alguns ficaram entregar alguma coisa a mais, outros colocaram demais, acabou pulando para outra escola, então a gente vai dar uma ajustada aqui dentro da pesquisa que foi pedida para vocês, tá? Então, na última aula, lembrando que nós estamos estudando o século, final do século XIV, final do século XV, perdão, começo do século XVI, que é o surgimento da literatura, falamos sobre a escola greco-latina, tudo isso, né? Esse contexto, estudamos aquela imagem do livro do capítulo 4 do livro de literatura. E na última aula, nós estudamos as origens da literatura portuguesa, de onde ela veio, né? A influência grega, a influência latina. Estudamos sobre a era medieval, que dividimos em duas partes, não sei se vocês lembram aí, na Idade Média, a alta Idade Média e a baixa Idade Média, que é onde surge o trovadorismo, que o trovadorismo ele é dividido em cantigas, né? Que eram canções que elas eram cantadas, ou melhor, elas eram faladas e acompanhadas musicalmente nas cortes, né? E aí nós tínhamos quatro tipos de cantigas, né? A cantiga do amor e a cantiga do amigo, que eram cantigas líricas, eram cantigas mais suaves, tá? E a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, que era feita no intuito de quê, gente? No intuito de denegrir a imagem do outro, no intuito de humilhar, tá certo? De falar mal, de criticar. Então, nesse tipo de cantiga é totalmente diferente da primeira, tá? Se na primeira cantiga eu tenho uma linguagem mais suave, mais amorosa, né? Na segunda eu tenho uma linguagem mais pesada. Aí nós falamos de quem cantava, falamos do jogral, do menestrel, falamos onde era entoada, nas cortes, tudo isso aí vocês viram lá na nossa última aula, tá, gente? A aula de hoje vai ser um pouco curta porque vai fazer parte justamente da pesquisa que eu passei para vocês, tá? Lembrando que nossas aulas ela tem o intuito de ser breve, tá? Mas não tão breve. Mas eu tenho uma ideia de ser um pouco breve para que vocês não fiquem muito cansados. E vocês têm 6 aulas durante o dia, né? Para não estar 5 vezes 6, o quê? 300 minutos na frente do celular aqui. Então, eu evito o máximo que essa minha aula se estenda dos 50 minutos, tá? Então, nesse pouco tempo que iremos ter aqui agora, nós iremos aprofundar mais o classicismo, tá certo? Ou quinhentismo. Lembrando que nós estamos falando de uma literatura que não existia aqui no Brasil ainda, tá, gente? Ou melhor, era uma literatura que ia passar a existir no Brasil, mas não era feita por brasileiro, tá, gente? Era uma literatura no Brasil, mas não era uma literatura do Brasil. Então vamos ter cuidado com essas preposições aí, tá, gente? Era uma literatura que era feita aqui, mas não era nossa, tá? E qual é o contexto histórico desse classicismo quinhentismo? Então nós estamos falando aí do final do século XV, começo do século XVI. Então era um período de quê? De grandes navegações, as grandes descobertas, né? O mundo passava a ser descoberto agora através de grandes navegações, tá, gente? E Portugal, ele teve um papel fundamental nessas grandes descobertas, né? Se você pegar aí os países que falam a língua portuguesa, todos eles tiveram como colonizador Portugal.
E tudo isso se deu, grande parte, por conta desse período de navegações e descobrimentos. Tá certo, gente? A segunda parte é a Reforma Protestante, 1517, né? Vem com Martinho Lutero. Ele prega na porta da Igreja Católica 95 teses, tá? Então essa Reforma Protestante você vai ver com mais profundidade aí com o seu professor de História. Mas para resumir, essa Reforma Protestante ela fez parte daquele processo que enfraqueceu o poder da Igreja Católica, né? Que era quem mandava na época na política, na monarquia, o rei. Ele, mesmo sendo aquele que mandava, ele estava sujeito às ordens de Deus, né? A Igreja Católica. Então essa Reforma Protestante, em 1517, ela enfraquece o poderio da Igreja Católica, digamos assim, tá? A Revolução Comercial, também iniciada no século XV, né? O comercial, e com o fortalecimento comercial, que o surgimento de portos, né? As navegações agora, elas estão levando menos tempo para chegar em outros países, né? Então, é mais rápido, digamos assim, chegar a outros países do que como era antigamente. Então, o comércio, a troca, né? Existia isso. Aqui no Brasil a gente viu lá no comecinho, né? Que eles levavam daqui o nosso ouro, levavam daqui o pau-brasil, que pegava a tinta para atingir os panos, os tecidos lá em Portugal. Então esse tipo de comércio, né, estava começando a surgir em Portugal e no mundo, tá, gente? Então esse é um contexto histórico da parte do classicismo. Então essa obra literária, essa forma de fazer literatura, ela aparece em meio a isso, tá? Existem outros fatores, porém eu vou ficar apenas nesses três aqui que eu citei para não se estender muito, até porque essa parte aí de Idade Média, fim da Idade Média, né? Tudo isso você vai ver com o professor de vocês de História, beleza? Então, o que é o classicismo? Estamos falando de Portugal, né? Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, né, entre 1537, só lembrando, quando a gente vai fazer a contagem de século, a gente pega os dois primeiros números, tá, e acrescenta o 1 na frente. Por exemplo, eu tenho aí os dois primeiros números do século XV, né, eu somo mais um, é século XVI. Se fosse 1400, eu somava mais um e seria século XV. Por que isso, professor? Porque quando sai da contagem do 0 até o 100, já foi embora um século, né? Então, quando vira para o número 1, já está iniciando o século 2. Beleza? Só uma questão de história aí para vocês, tá? O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco de Sá Miranda a Portugal. Então, quando esse camarada chega em Portugal, é iniciado o classicismo, tá, gente? Mas só que o classicismo, ele ganhou uma força maior com esse cara chamado Camões, tá, gente? Essa pérola da língua portuguesa e da língua mundial. O cara é fantástico, tá? Tanto que iremos analisá-lo com mais cautela nessa unidade todinha, porque Camões, ele é praticamente o fundador da gramática portuguesa, tá? Ele faz uso de termos, ele cria um tipo de literatura que até então não existia, tá? Então Camões, ele é o principal, junto com Gil Vicente, tá? Ou um dos principais, tá certo? Então Sá Miranda, junto com Camões, são os principais influenciadores dessa obra aí, dessa parte literária do classicismo, tá? Então nós temos como característica do classicismo que é a antiguidade clássica. Eu não sei se vocês lembram, lá na última aula analisamos a imagem de deixa eu colocar aqui, o nascimento de Vênus, que foi essa aí, ó. Acho que no livro de vocês tem aí na página 76, tá vendo? Nós analisamos essa imagem aqui. Então há uma influência clássica muito grande, principalmente na influência grega, na influência romana, tá? Que vai ser um fator predominante nesse classicismo. A palavra classe já vem, o termo já por si só já fala, né? Clássico, vai remeter o clássico ao antigo, tá? A questão do antropocentrismo, né?
que agora não vai ser mais Deus no centro, mas vai ser a razão, vai ser o humano, né, que vai estar no centro. Não vai ser mais a ideia da Igreja Católica que vai ditar o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer ou não para ir para o céu ou não, tá? Então vai tirar um pouco do poderio da Igreja e o homem vai vir para o centro, tá? Universalismo, que é também o racionalismo, o cientificismo, tá? Tudo isso vai passar a ser algo mais forte, tá? Vai ser baseado mais na ciência, vai ser mais baseado no homem. Nós iremos tirar a ideia do divino nesse período do classicismo, tá? Vai influenciar também nas obras literárias, nas pinturas, né? Nos quadros, enfim. Agora o homem ele vai ser o centro do universo, tá, gente? E o paganismo, dessa primeira parte aqui, por quê, gente? O pagão era aquele que, até hoje, né? É aquele que não era iniciado no cristianismo, né? E uma das formas de se iniciar no cristianismo é através do batismo, tá, gente? Então, através desse batismo, quem não era iniciado era chamado de pagão. Então, era uma geração que, a partir de agora, não ia fazer sentido o batismo, porque eles não queriam essa ligação mais com a igreja, tá? Era uma classe literária mais objetiva, equilibrada, tá? E tinha um rigor formal. Quando eu falo de rigor formal, eu estou falando de estruturas de texto como soneto, né? A redondilha maior, a redondilha menor. Então, toda a estrutura que a gente viu aqui no começo de literatura desse ano, e vocês viram no final do nono ano, ele vai ser bastante usado no classicismo, tá? Aquele texto formal, bem organizado, bem bonitinho, na métrica, na rima. Tudo isso vai acontecer no classicismo. Uma influência forte da mitologia greco-romana, como eu falei na última aula, né? Nós analisamos esse quadro aqui. Nós iremos também encontrar obras como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, que vai falar de a igreja, o inferno, o purgatório. Se eu não estiver enganado, eu passei até esse livro para vocês em PDF. Numa dessas aulas aí introdutórias do quinhentismo, eu passei para vocês. Então leiam, tá, gente? É uma literatura muito boa, ela é cobrada em vários vestibulares. É um clássico, né? E o clássico a gente tem que ler pelo menos uma vez na vida, tá certo? E o ideal platônico e de beleza. O que é o amor platônico? O que é o ideal platônico? É aquele ideal que nunca vai ser alcançado. É, gente? O amor platônico. Eu tenho um amor platônico. É como a gente ouvir isso aí, né? Então, esse tipo de platonismo, digamos assim, é algo que não pode ser alcançado. É algo que não pode ser atingido. Beleza? Então, dentro desse contexto aí que eu falei para vocês das características do classicismo, né? Surge esse camarada aí, o Luís de Camões. E ele tem uma obra chamada Os Lusíadas. Por que Lusíadas? Lusíadas remete ao termo lusitano. O lusitano vem de lusa. Ó, tá tudo chegando aos portugueses, né, gente? Que são assim conhecidos, tá? Então, Camões ele escreve os Lusíadas, né? E nesse poema aí ele vai contando os fatos, os fatos históricos de Portugal, as grandes conquistas, na visão de Camões, né? Lembrando que a história vai ter sempre dois lados, né? A história do vencedor e a história do vencido. Então Camões ele está contando a história de Portugal, tá, gente? Então ele vai contar das façanhas de Portugal até chegar às Índias, inclusive as histórias narradas por Camões nos Lusíadas se assemelham muito à carta de Pero Vaz de Caminha, que iremos ver um pouco mais na frente, que é a certidão do nascimento do Brasil, né? Esse tipo de escrita é chamada de epopeia, porque contava os fatos, né, os feitos épicos que aconteciam em Portugal, ele vai contar em Portugal, mas outros contavam essas epopeias que aconteciam na Europa. Por exemplo, nós iremos encontrar a Odisseia de Homero. Então eram fatos que narravam acontecimentos heróicos da nação, né? Quando a gente chega no Brasil, vocês vão ver no segundo ano que esse tipo de fato heróico vai mudar e vai ganhar outro personagem, tá?
ele é dividido em 10 cantos. Quando eu falo cantos, vamos entender aqui capítulo, tá? Subdividido em estrofes de 8 versos. Estrofe, você sabe como é, né? Como se fosse um parágrafo. E os versos são as linhas. Então, esse livro é dividido todo assim, tá? Deixa eu ver aqui o que mais acontece. É a narração de episódios históricos ou lendários de heróis que possuem qualidade superior, né? Se você pegar esse livro de Camões aí, ele vai contar a história do heroísmo do português, das grandes conquistas, né? Dos grandes descobrimentos, tá, gente? Então vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui, eu não vou separar tudo porque iremos analisar esse livro um pouco mais a fundo, tá, gente? Isso é uma obra que não pode passar batida. Veja só, esse poema ele é constituído por 1.102 estrofes, tá? De 8 versos cada uma. Então você vai pegar 1.102 multiplicado por 8, vai dar a quantidade de linhas que vai ter esse poema, perdão, que vai dar 8.816 versos, tá? Camões utilizou em sua obra somente versos decassílabos. O que é isso? Eram versos tudo certinho, que tinha espaço para começar e para terminar nos 8, tá? Nós aprendemos nas últimas aulas também a fazer a metrificação. Então esses versos decassílabos era como se tivesse tudo alinhado o trecho, não podia sair daqui do padrão, tá? Esse tipo de verso era conhecido como medida nova e foi levado da Itália para Portugal por Sá Miranda em 1527. Fato que marca o início do classicismo português. Então, nós já temos a primeira característica dessa obra, né? Era uma obra fechadinha, tá? Eram versos que, se você falasse ao mesmo tempo, era como se fosse uma cantiga. Ia ficar certinho, uma hora de terminar, de começar e terminar, começar e terminar. Eram versos decassílabos, tá? A estrutura. Assim como a Odisseia de Homero, o poema de Camões é composto de 5 partes. Iremos analisar essas 5 partes com calma, tá? Isso aqui é só uma introdução desses Lusíadas. A proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo, tá? Essas 5 partes nós iremos analisá-las com calma, tudo bem? O enredo. O enredo, como era comum na literatura épica, a narração de Os Lusíadas começa em medida, ou seja, em plena ação, no caminho quando os portugueses já deixaram sua terra natal e se encontraram ancorados em Melinde, cidade situada no Oceano Índico, né? Para quem nunca leu Os Lusíadas, eu acho que eu coloquei para vocês em PDF, né? Ele começa o livro assim, as armas e os barões assinalados, e da ocidental praia Trapobana. Ele sai contando a história de Portugal, desde de quando eles saíam para as grandes navegações, desde da saída da praia até a chegada do outro lado, tá, gente? Então, deem uma olhada nesse PDF que eu passei para vocês aí dos Lusíadas. Quem não tiver em papel, tá? Em livro físico, dê uma olhada, que é um livro muito, muito bom, é um clássico e nós iremos estudá-lo, tá? A fundo. Então, nessa parte de enredo, ele começa falando disso, tá? Só mais uma questão aqui. Nessa parte do enredo, nos Lusíadas, o enredo, no quesito narrativo, não sei se vocês lembram, que na narrativa nós iremos ter algumas peças fundamentais, né? A narração, que é o enredo, a história, o personagem, o espaço, o tempo, tudo isso a gente vai ter, né? Então, o enredo, para fechar essa parte aqui, ele vai desenvolver toda a história, desde a saída até a chegada, tá? Iremos ver isso aí na carta de Pero Vaz Caminha. Beleza, gente? Para fechar essa aula de hoje, eu separei aqui algumas coisas sobre trovadorismo e classicismo, para que nós possamos fechar essa primeira parte do primeiro século, na primeira metade do século XVI, de uma literatura que era europeia, que estava chegando ao Brasil e que influencia fortemente aqui, tá? Então, eu separei aqui, ó, vê só,
O trovadorismo, quanto ao conteúdo, tá? Ele era um amor cortês, ou seja, ele era cantado nas cortes, tá? Que tinha um predomínio de emoção no trovadorismo, tá? Existia também a presença forte do cristianismo, a influência de tradições populares. Vocês lembram na última aula que eu coloquei lá aquela repente lá de caju e castanha e coloquei um poema de Braulio Bessa? Exatamente isso. Há uma influência popular muito forte, tudo isso no trovadorismo, tá? Temas profanos representando uma ruptura em relação à mentalidade teocêntrica. O trovadorismo é a quebra de um sistema de pensamento. E toda quebra de sistema de pensamento, ela é uma bomba atômica, tá? Então, no trovadorismo, inicia-se o profanismo, né? A palavra de maldizer, de escárnio, que não era dito quando a igreja estava no poder, tá? É retratado mais um ambiente cortês, né? Rural ou marítimo. Temas relacionados ao amor, a saudade e a crítica de costumes e a exaltação do ideal cavaleiresco, né? Vocês lembram lá que eu coloquei uma pirâmide para vocês, que tinha lá o rei, aí depois vinha os príncipes, depois os papas, os bispos. Eu coloquei essa pirâmide para vocês na última aula. E por fim, lá quase no último degrau estavam os cavaleiros, né? Os cavaleiros que saíam em defesa do seu país, para matar ou morrer. Tudo isso é no trovadorismo, beleza? Já no classicismo, há uma idealização amorosa neoplatonista. O que é isso? É um amor que não é alcançado, tá? Há o predomínio da razão, em contradição ao trovadorismo, né? Que é o predomínio de Deus. O homem não tem tanto espaço para expor suas ideias, ou ele pode até expor, vocês viram na escola escolástica, ele pode até expor seu pensamento, porém o seu pensamento tem que estar atrelado ao cristianismo, tá? O paganismo, que estudamos também nessa aula, a influência da cultura greco-romana, o nascimento de Vênus, aquele quadro que analisamos, vai falar disso no classicismo, tá? O antropocentrismo, o homem no centro, o universalismo, a busca de clareza e equilíbrio de ideias e o nacionalismo, tá? O conceito de nacionalismo que a gente vai ver aqui no Brasil mais forte no romantismo a primeira geração, né? Mas já é esse conceito nacionalista lá no século XV na Europa, beleza? E quanto à forma, vê só, no trovadorismo nós encontramos o emprego de formas simples e populares, né? Que eram canções que eram recitadas nas cortes, mas que todo mundo entendia. O emprego de medida velha, uma medida sem muita estrutura, tá certo? Estrutura simples, refrão e repetição, que facilitam a memorização do canto, né? Vocês lembram lá da música de Caju e Castanha, né? Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não me deixe ir ao inferno assistir um jogo lá. Ele fica repetindo essa parte direto, né? Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não me deixe ir ao inferno assistir um jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não me deixe ir ao inferno assistir um jogo lá. Deus me livre de eu ir lá. Aí ele começa, né? É o que acontece também naquela poesia lá no Cordel com Braulio Bessa, beleza? Desculpa a canção aí, gente, eu não sou cantor não, mas só para ilustrar aqui, nem sou repentista, mas só para lembrar um pouquinho para vocês, beleza? Já no classicismo, quanto à forma, né? Ele é usado muito pelo soneto. O que é o soneto? São 4 versos e embaixo 3 versos. Aí vem 4, 3, 4, 3. Isso é o soneto, tá? E o emprego da medida nova na poesia e a busca pelo equilíbrio formal. Beleza, gente? Então aqui nós encerramos a parte inicial da literatura portuguesa. Agora é que, como vocês dizem, né? Agora é que o bicho vai começar a pegar mesmo na literatura. Chega de tanta teoria, de rima, de verso, de figura de linguagem, figura de pensamento, figura de som, rima, verso, métrica. A gente agora vai entrar na prática, a gente vai começar a estudar os paradidáticos, né? Então, iremos estudar nas próximas aulas os sermões do padre Antônio Vieira. Quem já tiver ele,
Se quiser imprimir, imprima, porque nós iremos grifar algumas coisas. Também nas próximas aulas iremos estudar a carta de Perovaz de Caminha, tá, gente? Então quem não tiver, baixe-a, também se possível imprima, porque nós iremos fazer alguns grifos deles, tá, gente? Então aqui ficamos, tá? Pela aula de hoje. Encontro vocês sexta-feira para darmos continuidade a essa aula de literatura, tá certo? Tchau, tchau e até mais.